Meu nome é Luzio, e tudo que vou contar aconteceu no assentamento onde cresci. Um lugar isolado, cercado por mata fechada, casas simples de madeira, estradas de chão e noites tão silenciosas que às vezes pareciam ouvir a gente respirar. Sou filho único, criado por pais trabalhadores, gente de vida dura que aprendeu a sobreviver com pouco e valorizar muito. Cresci dormindo numa rede na sala, ouvindo o barulho da mata, grilos, galinhas e de vez em quando algum animal passando no terreiro durante a madrugada. E foi em uma dessas madrugadas que eu vi algo que mudaria minha vida para sempre. Eu tinha apenas 12 anos quando a tocha de luz apareceu pela primeira vez. Era uma noite quente, sem vento, daquelas em que a casa parece segurar o calor do dia e devolver para a gente enquanto dormimos. Eu estava deitado na rede, balançando devagar, com a lamparina fraca, iluminando só um pedaço da cozinha. Meus pais já dormiam. A casa inteira estava em silêncio. Foi quando notei um brilho estranho no canto da sala. No começo pensei que fosse reflexo da lamparina, mas a luz vinha de um ponto onde não havia nada. Olhei com mais atenção e percebi que era uma chama, uma pequena chama azulada, flutuando a uns 50 centímetros do chão. Ela não tremulava como fogo comum. Ela respirava. Era como se tivesse vida própria. Naquele instante, eu travei. A chama parecia me olhar. Ela se inclinou levemente para o lado, como quem inclina a cabeça tentando observar melhor. Eu quis gritar pelos meus pais, mas o som não saiu. Apenas fiquei ali, imóvel, olhando aquela luz impossível. Depois de alguns segundos que pareceram minutos, a pequena tocha se moveu, deslizando lentamente até a porta da sala. Atravessou a madeira como se a porta nem existisse e desapareceu do lado de fora. Quando eu consegui finalmente me mexer, corri para o quarto dos meus pais desesperado. Eles acordaram assustados, mas não viram nada. Minha mãe achou que eu estivesse sonhando. Meu pai disse que devia ter sido algum vagalume muito brilhante. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era um vagalume, nem sonho, nem imaginação. No dia seguinte, contei o que tinha acontecido para o seu Afonso, o morador mais antigo do assentamento. Ele me ouviu calado, sem interromper. Quando terminei, ele respirou fundo e disse apenas: "Ela escolhe, Luzio, só isso." E não quis falar mais nada. Aquele escolhe ficou martelando na minha cabeça por semanas. No assentamento, todo mundo já tinha ouvido falar da tocha. Era uma lenda antiga que atravessava gerações. Diziam que a tocha aparecia para uma pessoa específica, nunca para um grupo. Sempre de noite, sempre sozinha. E que quem tivesse coragem de seguir a luz poderia encontrar um antigo tesouro de garimpeiros escondido na mata. Mas também diziam que quem tentava seguir, às vezes via coisas estranhas, ouvia vozes, se desviava do caminho e não chegava ao destino. Alguns voltavam mudos, outros voltavam diferentes, e alguns simplesmente não voltavam. Mesmo assim, ninguém confirmava nada. Era como se a história tivesse buracos de propósito, como se alguém estivesse escondendo parte da verdade. Talvez alguém tivesse encontrado o tesouro. Talvez ninguém tivesse sobrevivido para contar. A única certeza era que a tocha não era coisa comum. Os anos passaram, mas a luz não me esqueceu. Quando eu tinha 15 anos, acordei com um assovio estranho na janela. Não era vento, era um assovio ritmado, como se alguém estivesse chamando. Levantei devagar e fui até a janela. Quando abri, lá estava ela novamente, a pequena chama azul, flutuando do lado de fora da casa, parada, como se esperasse por mim. O brilho iluminou o mato ao redor, e naquele momento senti um arrepio que correu da nuca até os pés. Eu não consegui fechar a janela, não consegui gritar, só fiquei olhando aquela luz parada no escuro. E então, ela se afastou lentamente, indo para trás do galinheiro. Parecia me convidar a segui-la. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, meu pai apareceu atrás de mim, perguntando o que eu estava fazendo acordado àquela hora. A tocha desapareceu na mesma hora, como se tivesse sido apagada. Meu pai olhou o mato escuro e balançou a cabeça, dizendo que eu precisava dormir mais.
Mas eu sabia, aquilo tinha voltado por mim. Depois daquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer ao meu redor. Caminhos de folhas queimadas surgiam perto da cerca. Troncos de árvores apareciam marcados com sinais que pareciam queimaduras, porém sem cheiro nenhum. Às vezes, quando eu passava perto da mata, tudo ficava silencioso demais. Nem grilos, nem pássaros, nem vento. Como se a natureza segurasse a respiração. E às vezes, quando eu estava sozinho, escutava alguém dizer meu nome bem baixinho, como um sussurro vindo do nada. Meus pais começaram a perceber também. Uma noite, durante o jantar, a chama da lamparina piscou e apagou por alguns segundos. Um brilho azul atravessou a parede da sala, rápido demais para ser normal. Minha mãe ficou pálida. Meu pai levantou com um facão na mão. Ele abriu a porta devagar, mas lá fora não havia nada, só um vento leve, trazendo um cheiro estranho, de terra molhada e buraco aberto. Naquele momento, meus pais entenderam que eu não estava inventando nada. Quando eu tinha 17 anos, a tocha voltou a aparecer dentro da minha casa. Dessa vez, foi mais assustador do que todas as outras vezes. Era madrugada e eu estava dormindo na minha rede. Acordei com a sensação de que alguém me observava. Abri os olhos lentamente e quase gritei. A tocha estava ali, ao lado da minha rede, flutuando a poucos centímetros do meu rosto. Ela girava devagar, como se me examinasse. O ar parecia pesado, quente. E então ouvi, pela primeira vez, uma voz. Não era som. Era como se a voz estivesse dentro da minha cabeça. Venha. Eu não conseguia mexer o corpo. Queria gritar, queria correr, queria fazer qualquer coisa, mas estava preso. A tocha desceu lentamente até o chão, atravessou a porta como se fosse fumaça e desapareceu no quintal. Quando meus pais correram para me ajudar, eu estava tremendo, suando frio, sem conseguir explicar direito. Minha mãe me abraçou. Meu pai ficou quieto, olhando pela porta aberta como se esperasse a luz voltar. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Algum tempo depois, alguém do assentamento teve coragem de seguir a tocha. Foi o Marcos, filho da dona Yara. Ele sempre dizia que não acreditava nessas histórias e que a luz era só algum tipo de gás queimando. Uma noite, enquanto voltava da casa de um amigo, a tocha apareceu no meio da estrada. Iluminava o chão, como se realmente estivesse sendo carregada por alguém invisível. Ele decidiu seguir. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas no dia seguinte encontraram Marcos sentado na beira do córrego, com as roupas molhadas e os olhos completamente perdidos. Ele estava vivo, mas não falava, não chorava, não reagia. Só ficava ali, olhando para um ponto fixo. Depois de semanas, voltou a falar, mas nunca contou o que viu. No assentamento, todos comentavam: se ele voltou, é porque não encontrou o que procurava. Mas eu sempre ouvi essa frase com duas interpretações. Ou ele não encontrou o tesouro, ou encontrou algo que ninguém deveria ver. A luz continuou aparecendo esporadicamente, sempre mantendo uma distância, sempre me observando, até que um dia, ela decidiu me levar de vez. Eu tinha acabado de completar 19 anos. Era quase meia-noite. Estava deitado na rede, olhando o teto e ouvindo o som da noite. De repente, senti o ar gelar. Não era vento. Era como se a temperatura tivesse caído de repente. O cheiro de terra molhada voltou. E então lá estava ela, novamente dentro da minha casa. Mas dessa vez, a tocha estava presa no teto, como se estivesse de cabeça para baixo, flutuando. A luz pulsava devagar, aumentando e diminuindo, iluminando tudo com um brilho azul fantasmagórico. A tocha então desceu lentamente, parando bem diante do meu rosto. E a voz veio novamente, clara como nunca tinha sido antes. Chegou sua hora. Luziu. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Eu senti minhas pernas começarem a se mover sozinhas. Era como se algo me puxasse. A tocha se afastou em direção à porta, e eu comecei a segui-la,
sem controle. Cada passo parecia ser dado por outra pessoa. Quando cheguei à porta, ela abriu sozinha. O vento da noite bateu no meu rosto. Não havia lua, mas tudo estava claro, iluminado pela tocha. Eu andei como se estivesse em transe. A luz ia na frente, guiando. A mata ficava cada vez mais densa. O silêncio era tão profundo que eu escutava meu coração bater no pescoço. De repente, ouvi um grito desesperado. Era minha mãe. Ela tinha acordado e visto a porta aberta. O grito dela perfurou a noite como uma faca. A tocha tremeu no ar. Pela primeira vez, pareceu hesitar. Nesse instante, juntei tudo que me restava de força e me agarrei a um tronco de árvore. Gritei com todas as minhas forças. Não! A luz se contorceu, brilhando com violência, como se estivesse furiosa, e então desapareceu de uma vez, apagando a claridade ao redor. Tudo ficou escuro. A mata silenciosa pesada. Eu desmaiei ali mesmo, perto da cerca. Meu pai me encontrou minutos depois, completamente desacordado. Depois daquela noite, tudo mudou. Eu nunca mais vi a tocha dentro da minha casa, mas às vezes a vejo no fundo da mata, às vezes distante, às vezes perto. Sempre observando, sempre esperando. No assentamento, as histórias continuam. Alguns dizem que a luz protege. Outros dizem que ela engana, que ela guia, que ela testa. Ninguém sabe ao certo. Só sei que ela escolhe. E de alguma forma, ela me escolheu e nunca me deixou em paz. Hoje tenho 27 anos. Moro longe do assentamento. Trabalho na cidade, vida normal. Mas às vezes, quando deito para dormir e o silêncio da madrugada fica às vezes é rápido, às vezes dura alguns segundos, mas sempre está lá. E quando fecho os olhos, escuto a mesma voz suave que ouvi naquela madrugada, sussurrando dentro da minha mente. Luzio, venha. E é por isso que hoje, mesmo depois de tantos anos, nunca durmo com a luz completamente apagada.